O livro de Eclesiastes, ele fala de coisas materiais. Então, o espírito ali significa o fôlego de vida que está dentro dos animais. Deus soprou o fôlego de vida dentro dos animais? Soprou, ele deu a vida também. Não, ele não soprou, ele simplesmente se haja. Mas aqui no início, no próximo tópico, fala assim, ao sopro do homem, no fôlego de vida, Deus faz alma vivente. Sim, no homem, mas e nos animais? Ser que tem vida. Nos homens, não nos animais, né? Olha, o autor do livro tem a interpretação dele, eu também tenho a minha, né? Mas aí, se a minha interpretação se contradizer com a interpretação do autor do livro, fiquem com o autor do livro, porque na hora da prova, né? Vocês têm que ir pelo que o autor do livro escreveu. Olha só, deixa eu entender melhor. Quando Deus chega lá para Adão, o boneco lá, e assopra o fôlego de vida. Exatamente, foi a alma. Sim. E o espírito também foi. Não. Foi o espírito. Quando ele soprou, foi o espírito. Só que quando ele soprou o espírito, a alma foi criada ali dentro do homem. Porque a Bíblia diz que Deus botou a alma dentro do homem. A Bíblia diz que Deus soprou e o homem foi feito alma vivente. Só que a alma vivente aqui é diferente da alma que está lá nos outros textos, né? Não temais o homem que pode matar o corpo. Temei a Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Alma é essa parte imaterial, una e quase indivisível com o espírito. Mas alma, em Gênesis capítulo 2, o homem se tornou alma vivente, já é o ser do homem completo. Já é o homem como um todo. Alma, a palavra psique na Bíblia, no grego, tem várias interpretações. Entendeu? Né? Então pode ser a parte imaterial ou indivisível, pode ser o homem como um todo, pode ser o sangue. A Bíblia não diz lá que a alma dos animais é o sangue. Então, como é que a gente então consegue fazer essa separação? Estudando o contexto da Bíblia. Estudando o contexto de cada palavra. Aí a gente entende quando a alma é o ser completo, quando é o sangue, ou quando é a parte indivisível do espírito, com o espírito, né? Quase indivisível com o espírito e imaterial, entendeu? Né? Então vamos lá. Professor, eu não entendi uma coisa que o senhor colocou aqui. Depois da morte, alma e espírito viram um só? Depois da morte, sim. Alma e espírito continuam uma coisa só, que é quase indivisível, elas não se dividem. Daí essa contradição entre os tricotomistas e os dicotomistas. Os dicotomistas dizem que o homem é formado de duas partes, duas substâncias, né? Corpo e espírito. E a alma é una, está junto, não se separa, né? Nós somos tricotomistas, porque nós acreditamos que o homem é formado por três substâncias, corpo, alma e espírito. Nós acreditamos que a alma é indivisível, quase indivisível com o espírito, mas una, né? Mas nós temos um texto na Bíblia que diz que há uma divisão entre alma e espírito. Que é esse texto que eu citei, me perdoe, eu não lembro onde fica esse texto, mas se alguém lembrar, se alguém souber, pode citar, pode falar, né? Eu agradeço. Isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, apta para penetrar em juntas e medulas até a divisão da alma e do espírito, ok? Então tem divisão, mas eles não se separam, nem na vida e nem na morte, ok? Né? Entendeu? Entendi. É porque até esse momento, eu acredito nos três, mas eu nunca parei para pensar que após a morte eles permaneceriam juntos. Permanecem juntos. Tem autores que defendem isso, só que esses autores, eles são
presbiterianos, a teologia deles é bastante diferente da nossa, né? Tem, por exemplo, Paulo Júnior, tem o Hernandes Dias Lopes, eu gosto pra caramba do Hernandes Dias Lopes, né? É o único pregador expositivo da Bíblia que eu conheço, né? Já foi ministrado, pastor, o módulo de homilética? Ainda não, né? Vocês vão saber o que é pregação expositiva lá, e a gente já está colocando água na boca, né? Quando vocês estudarem o módulo de homilética, aí vocês vão saber o que é mensagem temática, textual e expositiva. A mensagem textual, a mensagem expositiva, perdão, é a mais complicada que tem de pregar. Eu não conheço nenhum pregador que pregue a palavra de Deus de forma expositiva. Eu só conheço um, aqui no Brasil, Hernandes Dias Lopes, né? E esse sermão expositivo ele é característico da igreja presbiteriana, entendeu? O sermão presbiteriano, também chamado assim, entendeu? Né? Mas lá você vê como é que eles colocam. Inclusive tem teologia sistemática, inclusive, pastor, o teologia sistemática de Louis Berkhoff também é calvinista, reformado, presbiteriano. Ele também defende que a alma e o espírito não se separam, portanto é uma substância só. Ele é dicotomista, assim como Calvino era dicotomista também, entendeu? E esse negócio os espíritas falam que nós continuamos afirmando essa palavra, né? Que igual esse Leonardo disse que fala com o irmão dele no centro espírita. Isso é mentira. Isso é demônio. Isso é mentira, é demônio. É uma coisa demoníaca que leva a pessoa, né? Sei lá, ter essa imagem tão terrível, né? Quem morre. Exato. Porque a Bíblia diz que quando o homem morre, ele não fica vagando por aqui. A Bíblia diz que quando o homem morre, quando esse homem é salvo, ele vai. No Antigo Testamento, até o dia que Jesus ressuscitou, foi assunto, né? Foi elevado ao céu, né? Todo salvo, quando morria, ia para o seio de Abraão. E todo ímpio que morria ia para o inferno. Igual como está lá em Lucas capítulo 16, né? Henrique Lázaro, certo? Depois da ressurreição do Senhor Jesus e da ascensão dele, ele pegou os salvos que estavam no seio de Abraão e levou eles para o céu. E aí a Bíblia diz lá na carta aos Efésios, capítulo 4, que descendo ele, depois ele subiu e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Entendeu? Né? Isso aí vocês vão estudar com mais calma lá no último módulo do curso, ou melhor, penúltimo módulo do curso, escatologia, tá? Junto com heresiologia. Bom... E daí, então, a gente percebe que a alma não fica vagueando por aqui. Quando morre, ou vai para o céu, ou melhor, vai para o céu, né? Os anjos levam para o céu, ou vai para o inferno. Mas as pessoas dizem que não pode dizer que a pessoa está na cama. Não sei se é Luciano, porque ela quer falar. Que não pode dizer que foi lançado diretamente no inferno. Diz que vai para um lugar aguardar o julgamento. Não existe base bíblica para essa afirmação. Não existe base bíblica para isso também. Aqui em Hebreus 4:12, que é o que o senhor está falando, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do corpo. Obrigado. Então, ele penetra até a divisão da alma e do espírito. Então tem divisão. Ele não se divide, mas tem uma divisão, ok? E Salmo, Hebreus 4:12. E Salmo 9, versículo 17, verso 17, diz assim: os perversos serão lançados no inferno. Exato. E os que se esquecem de Deus. Exato. Então, é lançado no inferno mesmo. Não fica vagueando por aí. Capítulo 4. 12. Né? Então, o que Leonardo vê, a experiência que ele tem é com o diabo, que imita aquele caso da o leão. Fala que ele estava com um bolinho
Elias fala com o pai dele. Mentira. Tudo mentira. Ele fala com o demônio. Né? Com o demônio. Entendeu? Vamos lá. Professor, eu ainda estou pensando aqui, porque eu ainda não consigo provar esse texto, essa afirmação na Bíblia. Uhum. A gente pode pensar assim, tá, pois a morte não separa alma e espírito, porque a alma e espírito faz parte do homem interior. Aham. Né? O corpo, que é o homem exterior, morre. Uhum. O homem interior permanece. Uhum. Mas aí a gente tem um texto bíblico que afirma que a alma, ela está relacionada aos sentimentos. Né? Quem sofre é a alma. Mas aí a gente tem um texto bíblico que pode afirmar isso. Que os dois não separam após a morte? Não tem nenhum texto, mas a gente tem, por exemplo, se eu não me falha a memória, é 1 Pedro, se não for 1 é 2, capítulo 3. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi e desceu às partes mais baixas da terra e pregou os espíritos em prisão. Esses espíritos aí, Pedro vai descrevendo, vai tecendo o comentário no decorrer do texto bíblico. E aí ele diz que esses espíritos pertenciam àqueles homens que existiram antes do dilúvio, que morreram no dilúvio, enquanto Noé preparava a arca. Então a Bíblia fala que o espírito dos ímpios está no inferno. Entendeu? Não tem nenhum texto que fale sobre essa divisão. Mas é só espírito lá. Só espírito. Mas existe espírito, existem versículos que falam sobre espírito no inferno, espírito no céu, como também existem outros versículos que falam sobre a alma no inferno, sobre a alma no céu. Por exemplo, aí nós vemos o espírito no inferno, né? Temos também a alma no inferno nessa afirmação do Senhor Jesus, se não me falha a memória, fica em Mateus capítulo 10, esse versículo que a gente citou. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, a alma, né, no juízo final, tanto o corpo físico dos ímpios quanto a alma e o espírito irão sofrer no lago de fogo, né? Então, o Senhor vai fazer perecer no inferno, ou seja, no lago de fogo, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Como também a Bíblia fala de espíritos lá no céu, por exemplo, inclusive com alma, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo, não lembro se é o versículo 9 ou se é o versículo 11, a Bíblia fala sobre as almas debaixo do altar. Né? Mas não é o espírito que volta a Deus, mas a Bíblia fala sobre as almas debaixo do altar que clamam a Deus. Né? Então tudo isso indica que a alma e o espírito não se separam na morte. Vai ter o mesmo destino. Tem o mesmo destino. Entendeu? Pode até, como a gente está falando, alguns falam que separam, outros que não separam. Mas independente de separar ou não, vai as duas para o céu, as duas para o inferno. Não vai uma para o céu e outra para o inferno, não. Exato. Vai ter o mesmo destino. Exato. Tudo separado. Qual é o texto de Mateus?